Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Blitz do Dinheiro. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para aproveitar todos os conteúdos que estão disponíveis. Por estarmos na Semana do Direito do Consumidor, nada mais justo do que trazer para você um convidado especial que trata sobre esses assuntos para a gente discutir alguns pontos sobre os nossos direitos do consumidor. E hoje eu estou com um convidado especial e é mais do que especial. Se eu tivesse um editor, com certeza agora estaria uma música romântica, porque é o meu marido. E é o Rafael, se apresenta para o pessoal. Olá, seguidores do Blitz. Meu nome é Rafael, sou promotor de justiça aqui no estado do Paraná, professor universitário e também já lecionei na área de direito do consumidor, que nós vamos tratar aqui um pouquinho hoje, né? Isso, então o Rafa vai falar um pouquinho hoje sobre o direito do consumidor e vai ser um bate-papo até pra gente entender como que surgiu esse direito e por que a gente fala dessa data tão importante que é o 15 de março. Então, na verdade, nós estamos na Semana do Direito ao Consumidor. O dia 15 de março é uma data que foi instituída pela ONU em 1985, mas o direito do consumidor ele surgiu em 1962, especificamente no dia 15 de março, num famoso discurso do presidente então dos Estados Unidos, John Kennedy, que ele fala sobre a importância do consumidor naquela época, tanto na área empresarial quanto na área comercial. Seu famoso discurso lá em 1962, que foi também nessa mesma data, 15 de março, que ele instituiu as primeiras leis lá nos Estados Unidos focadas para o direito do consumidor. Em 1985, a ONU instituiu então o Dia Internacional do Direito do Consumidor. E é por isso que essa data é tão importante, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor foi criado em 1990, que foi logo após a nossa Constituição de 88. Isso mesmo. Em 1978 nós tivemos, após o dia 15 de março de 85 então da ONU, uma força popular que fez constar na nossa Constituição alguns direitos e principalmente o direito do consumidor, tendo sido ele regulamentado através do nosso Código de Defesa, o famoso CDC, em 1990, para ser exato, dia 11 de setembro de 1990. No entanto, quando ele foi instituído pela lei, criou-se um prazo de vigência de 6 meses para passar a valer. E esse prazo iniciou então no dia 11 de março de 1991. Então é por isso que agora, dia 11 de março, nós comemoramos 28 anos de vigência do nosso Código de Defesa do Consumidor. Ah, bacana. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo como estagiária no PROCON. O PROCON que é um órgão de proteção ao direito do consumidor e realmente é um órgão que dá para falar que no Brasil realmente funciona e que dá o amparo que os consumidores e as pessoas precisam quando tem algum problema com qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de fornecedor. E eu lembro que quando eu estava lá, das maiores reclamações que eu recebia, na verdade, eram justamente de empresas prestadoras de serviços, que são de telefonia, bancos, essas empresas que a gente é obrigado a consumir porque a gente não consegue viver sem ter esses serviços. Realmente, o grande número de reclamações hoje, ele se dá na área de prestação de serviço público, como de telefonia, energia elétrica, consumo de água, tarifa de ônibus, são os campeões aí de reclamações. Mas além disso, o nosso Código de Defesa do Consumidor, embora haja essa quantidade enorme de reclamações, o nosso Código de Defesa do Consumidor está aí justamente para amparar essas dificuldades do consumidor na prestação de serviço público. Sobre esses direitos que nós, consumidores, temos, vamos falar um pouquinho sobre alguns desses direitos. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é inovador na época, em 1990, ele já trouxe várias possibilidades decorrentes da relação entre consumidor e fornecedor. Acredito que um dos grandes direitos aí invocados lá desde 1990 é o direito do arrependimento quando a compra é feita longe do domicílio. Já em 1990, nós tivemos uma regra prevista lá no Código de Defesa do Consumidor da possibilidade do consumidor se arrepender da compra realizada fora do seu domicílio, ou seja, por telefone. Claro que hoje em dia as compras se dão pela internet. Totalmente, pela internet, os consumidores cada vez mais adquirindo produtos e serviços via internet sem sair da sua casa. Mas o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele prevê uma cláusula de arrependimento. Ou seja, o consumidor tem direito a se arrepender da compra feita fora do domicílio por um período de 7 dias.
Então ele realizou a compra até 7 dias, se arrependeu, ele pode devolver sem custo nenhum, inclusive do próprio custo do transporte do produto até a casa dele. Outro direito muito importante previsto no Código de Defesa do Consumidor é da garantia legal. A garantia legal está prevista lá no Código de Defesa do Consumidor tanto para produtos perecíveis quanto para produtos não perecíveis. Ou seja, independente da garantia do produto prevista na loja, o que nós chamamos de garantia convencional, é garantida ao consumidor a devolução do produto ou do dinheiro quando o produto for não perecível por até 90 dias. E quando o produto for perecível, por até 30 dias. É uma garantia legal que não é possível acordar entre fornecedor e consumidor e diminuir esse prazo, somente aumentá-lo. Então, assim, alguns exemplos. O que aconteceu? Alimentos perecíveis. Comprei alguma coisa no mercado, aí eu cheguei em casa e percebi que aquele alimento que eu tinha comprado está com data de validade vencida. O que eu faço? Eu posso voltar no mercado, devolvo o produto e pego um outro com validade em vigência, ou então eu posso devolver o produto, não quero mais outro em troca, eles têm que me devolver o dinheiro. Isso é um exemplo de perecíveis. Agora, de não perecíveis, é praticamente tudo que a gente compra. O mais comum é eletrodomésticos que você compra, às vezes funcionou 5 dias na tua casa e de repente parou de funcionar. O que você vai fazer? Você vai voltar até na loja e vai devolver, porque está dentro do período de 90 dias de troca. Outro direito do consumidor é a proibição da famosa venda casada, muito comum, infelizmente. O que é a venda casada e por que o nosso Código de Defesa do Consumidor ele veda? Ele veda ao consumidor de adquirir um produto e que o fornecedor obrigue que a aquisição daquele produto leve juntamente outro produto sem que o consumidor queira. É muito comum em contratos bancários essa questão de venda casada, onde o consumidor vai lá adquirir um financiamento ou empréstimo e normalmente só é possibilitado a ele esse empréstimo ou esse financiamento se adquirir, por exemplo, um seguro de vida ou qualquer outro, um título de capitalização, o produto próprio do banco. Exatamente, e assim, principalmente nos financiamentos imobiliários, eles colocam o seguro do imóvel. E é importante que vocês saibam que sim, precisa ter esse seguro para liberar o financiamento, mas não necessariamente tem que ser o seguro da instituição que você está pegando o financiamento. Então você pode cotar um seguro com qualquer outro corretor ou outra instituição e escolher a mais em conta, e aí sim você apresenta o teu seguro para o banco e ele tem que te liberar o financiamento da mesma forma, tá? Mas a gente tem que estar atento, será que é só o Código de Defesa do Consumidor que nos ampara em relação a isso? Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor ele é o mais famoso, até porque quando você entra em qualquer estabelecimento comercial, você vai encontrar lá, aqui está o Código de Defesa do Consumidor. Mas, no entanto, há outras regras que também protegem o consumidor na realização de serviços com fornecedores. Como, por exemplo, que é muito comum, infelizmente, no nosso país, grandes problemas com planos de saúde. Então, nós temos uma regra própria, uma lei própria que cuida do consumidor de planos de saúde. Nós temos uma outra lei própria que prevê uma regra específica para consumidores na questão de matrículas escolares, mensalidades escolares, que também causam bastante problemas aí na área do consumidor. Então não é somente o Código de Defesa do Consumidor, existem outras regras que defendem e protegem o consumidor na sua relação com os fornecedores de serviços ou produtos. Isso é muito importante a gente estarmos atentos. Eu até teve um blitz de notícias que eu falei sobre alguns planos de saúde que ficaram suspensos justamente por ter muitas reclamações e não conseguir sanar os problemas com os próprios clientes. E mais do que isso, é muito importante a gente estar atento às notícias, às leis, aos nossos direitos para que a gente possa usufruir desse direito e cobrar quando é feito algo de forma errada. Já que nosso tempo é curto, para finalizar, alguma dica, alguma informação importante para o consumidor que está nos assistindo? Então, para os seguidores do Blitz e para todos que assistem esse vídeo, essa Semana do Consumidor não é só essa semana, não é só o dia 15 de março, não é só o dia 11 de março. Se você encontrar alguma dificuldade na hora da execução de um serviço ou na compra de um produto, utilize-se do Código de Defesa do Consumidor. É uma excelente ferramenta que está à disposição de vocês. Procurem o PROCON, ele está lá para atender, a fazer a proteção do consumidor, o Ministério Público na parte de direitos coletivos também, na área do consumidor. Estão aí para atender todos vocês e dar um maior auxílio na área da proteção do consumidor.
Quero agradecer ao Rafael por estar falando com a gente nesse dia e dizer para vocês que estão em casa que é muito importante que a gente saiba sobre os nossos direitos e procure entender para que a gente não saia prejudicado na relação de consumo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir, compartilha com os amigos. E caso vocês queiram que a gente trate de algum tema específico, deixa nos comentários ou me manda por direct no Instagram, que a gente pode fazer um segundo momento só de alguns temas que vocês pediram. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo Blitz.